mil palestinos morreram, 1.400 israelenses morreram. Mas a maior parte das mortes aconteceu em um ataque bárbaro, em um ataque onde todos os direitos humanos foram desrespeitados, e eu consegui chegar praticamente 2 ou 3 dias depois, na festa rave que acontecia, aonde aconteceram os ataques perto da fronteira, como tive nos kibbutz mais atacados também. Então, esse conflito, eu estive na zona mais atingida durante 3 vezes. A gente até acabou de ganhar um prêmio, o prêmio Dave Awards, que é um prêmio internacional muito importante, porque a gente esteve na zona de conflito. Então, o que eu posso dizer para você é que todos os lados têm as suas razões, né? A gente tem sempre uma tendência a cobrir guerra como se fosse uma causa maniqueísta. Guerra não é o bem contra o mal. Guerra, todos têm interesses, a maior parte dos interesses são econômicos. Esses interesses econômicos, eles usam questões religiosas para prosperar. Mas é indiscutível que esse ataque de 7 de outubro foi um ataque bárbaro, um ataque covarde, mas também não podemos esquecer que mais de 75 mil palestinos morreram na faixa de Gaza. É um dos lugares mais destruídos. Cerca de 5% da população foi aniquilada. Gaza, hoje em dia, virou uma montanha, né? Uma montanha de escombros. E a proposta feita pelo Donald Trump é basicamente absurda, né? Fazer daquilo um grande resort. Então, isso jamais vai prosperar, porque eu acredito que é preciso ter uma visão mais realista. Sim, o grande problema nesse instante é a discussão qual vai ser o papel do Hamas nessa reconstrução. Israel defende que o Hamas seja totalmente aniquilado, mas a realidade é que o Hamas, politicamente, ele sempre vai ter uma influência, de maneira velada ou não. É impossível você eliminar totalmente o papel do Hamas nessa guerra. Então é por isso que nós estamos em um impasse muito grande, onde é difícil a gente encontrar soluções que, de fato, permitam uma paz naquela região. Pois é, a foto que vocês colocaram em Israel, essa foto. Isso, exatamente. Perto da... aí é o lugar da rave, não é? Isso, exatamente. Eu estive lá também. Isso, exatamente. Esse lugar da rave é triste, né? Tem gente que... Do Festival Nova. Se esconderam no lixão, né? Outros se esconderam dentro de ônibus e tal, e os caras foram lá e mataram, né? Não, foi um ataque... E transmitiram foi um ataque vivo, covarde, né? Que visou civis. Isso é inconcebível em todas as regras, independente da ideologia que você possa ter. A maneira com que o ataque foi executado, ela é inadmissível. Mas também é claro que você pode questionar, né? Os civis que morreram em Gaza. Né, é uma desproporção muito grande. Muito 1.400 contra perto de 80 mil. É uma desproporção bastante grande. Com certeza, você pode ser contra o Hamas, a favor da Palestina e a favor de não morrer palestino e não morrer judeu. Dá para ter as coisas, você não precisa tomar um lado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, antes de tudo, você precisa ser a favor da paz e a favor da população civil e a favor da democracia, né? É muito difícil que uma solução seja encontrada. Também não vejo num cenário tão curto, né? E o que você sentiu da população? É medo? É raiva? É sentimento de vingança? A população está anestesiada porque ela é uma população acostumada a esse tipo de atrocidade. O que é até... O que? Esse medo é constante, assim, de ataque? Olha, décadas a fio de conflito fizeram as pessoas se acostumarem com tudo, com essas atrocidades. Isso não significa que a população aceite isso, mas significa que você fica, a guerra fazendo parte da sua rotina, você sempre tem alguém próximo da sua família que morreu, isso é verdadeiro, principalmente em Gaza. Eu estive em Gaza, entrevistei Yasser Arafat do Fatah, num dos momentos mais difíceis, onde Gaza estava sendo totalmente destruída, e a entrevista com o Yasser Arafat foi feita dentro de um bunker. E é difícil você constatar que nada mudou. Claro que naquela época o Fatah
que é relativamente mais moderado, embora o Arafat tenha sido considerado como terrorista durante muitas vezes, né? Mas a situação ela não mudou muito, ela continua, os radicais, e existem radicais tanto no lado israelense Sim. como no lado palestino, nós não podemos esquecer que a extrema-direita israelense ela é tão propagadora de destruição quanto a extrema-esquerda representada pelo Hamas. Então, uma solução só poderá acontecer quando os moderados forem mais ouvidos, o que a gente já verificou em determinados momentos da história, Shimon Peres e tal, mas existem os radicais que não permitem que os moderados prosperem. E esse é um instante onde os radicais, tanto o lado israelense quanto o lado palestino, têm maior influência geopolítica. Você chegou a perguntar para ele sobre o Netanyahu? Porque eu vi quando eu fui lá, tinha manifestação contra o Netanyahu. E aí depois com a guerra, meio que todo mundo falou, agora é o momento de se unir, mas existe uma grande rejeição a ele, né? O Netanyahu foi muito beneficiado pela guerra, ele usou a guerra para permanecer no poder. Se não fosse o 7 de outubro, provavelmente Netanyahu não estaria mais no poder, porque preso, contra ele existem denúncias de corrupção, denúncias importantes de corrupção, e ele fez com que a guerra se tornasse uma pauta mais importante e com isso ele conseguiu se manter no poder. Mas o maior beneficiário desses conflitos, politicamente, é o próprio Netanyahu, que não estaria mais no comando da nação se não fossem esses conflitos. E aí vai engatando uma guerra na outra, né? Agora a gente está nesse conflito do Irã, teve um conflito ano passado, que foram aqueles ataques às instalações nucleares, né? Sim. E agora essa guerra. Como que você vê essa guerra? Também parece que o Trump toda hora anuncia um cessar-fogo, a guerra acabou, mas parece que ela não vai ter um final tão próximo também, né? É preciso a gente, em primeiro lugar, analisar as origens disso, né? Tudo isso começa em 1979 com a Revolução Islâmica, quando a Revolução Islâmica, através do Ayatollah Khomeini, tomou o poder que estava em poder do Shah Reza Pahlavi, que ficou 38 anos no poder. Então vamos comparar como era o governo de Reza Pahlavi e como é o governo dos Ayatollahs, inicialmente do Ayatollah Khomeini. Havia abusos de direitos humanos dos dois lados. Claro que o Shah Reza Pahlavi, ele primava pela proteção dos direitos ocidentais e por isso ele se manteve no poder. Mas é claro que também uma hipocrisia, os americanos sempre fazem as invasões pelos direitos humanos, mas ao mesmo tempo um de seus principais aliados, que é a Arábia Saudita, é um dos países onde mais os direitos humanos são desrespeitados. Uma grande ditadura que não tem qualquer tipo de respeito pelos opositores. Então é uma demagogia muito grande, né? Mas o que a gente tem que comparar é que o governo de Reza Pahlavi, que era um governo autocrático, era um governo que não respeitava os seus opositores, que matava impiedosamente os seus opositores, da mesma maneira que o governo dos ayatollahs mata os seus opositores. Não existe nenhuma diferença importante em termos de respeito aos seus opositores. A diferença é que era um governo autocrático, hoje em dia é um governo teocrático, um governo dominado pela religião, aonde as vozes discordantes são igualmente desrespeitadas. O cenário mais importante aí é a questão nuclear. A gente tem que lembrar que, nesse instante, o Irã tem perto de 200 ou 300 quilos de urânio enriquecido a 60%. O urânio que é utilizado para a construção de bombas atômicas é urânio enriquecido a 90%. Mas existem muitos especialistas que acreditam que esse urânio enriquecido, que o Irã, com a tecnologia muito avançada, nós estamos falando de um dos países mais cultos do mundo. Estamos falando de um império persa, né? Persa, 2.500 anos. Nossa. Ciro, de 550 a.C., que controlou a Babilônia, conseguiu vencer o exército da Babilônia, que era algo impensável, que depois foi sucedido por Dário, que construiu estradas modernas, que tinha tolerância religiosa e que perto do ano 300 a.C., foi dominado por Alexandre o Grande, né? Mas estamos falando de uma civilização
profundamente desenvolvida através dos anos. E um país que tem muito orgulho dessa civilização. Verdade. Sim, é um governo teocrático, sim, há uma grande oposição às vozes discordantes, mas continua sendo uma sociedade muito culta. E a razão principal, claro, da questão que tem a ver com a questão israelense é o desenvolvimento de bombas atômicas, a possibilidade. O Irã sempre defendeu a tese que essa cultura, essa tecnologia nuclear, ela se propõe apenas a questões energéticas, que os americanos não concordam, que os israelenses não concordam. É difícil você provar com total certeza de que o programa nuclear iraniano é um programa bélico. Existe muita desconfiança, mas existem também muitas vozes que garantem que não há uma evidência de que não seja apenas um programa energético que é vital para qualquer tipo de civilização. Então, eu não vejo nada sendo resolvido porque eu não vejo qualquer tipo de disposição. Nós estamos nesse instante com pelo menos... petróleo, tem a ver com petróleo. Com a China, né? Bom, 18 líderes importantes do Irã foram eliminados, a começar pelo Khamenei, o Ayatollah Khamenei. Então, mas mesmo assim, o poderio de resistência do Irã ainda continua considerável. Achava-se que derrubando a cabeça o próprio povo Trump iria... achava que aconteceria no Irã a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. Né? Uma ação de poucos dias, onde ele foi lá e tirou o Maduro como quis, e que ele faria isso facilmente no Irã. Não foi assim. Vendo no mapa, olha o tamanho do Irã, né? A importância dele nessa região, né? É uma importância vital em um exército que está entre os 10 maiores do mundo, o 7º maior exército do mundo, um exército muito bem equipado. Uma coisa é você combater o palestino, combater o Hamas na faixa de Gaza, ou até o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, que é no Líbano, né? O Hezbollah que está no Líbano. Outra coisa é você combater o Irã. Entendeu? O próprio Irã consegue... O próprio terreno é complicado também. Para você ver, o Irã apoia o Hamas. O Hamas, você está falando de um exército sunita, de uma vertente sunita. E eles são que o Hezbollah é xiita. O Hezbollah é xiita, que é apoiado pelo Irã. O Hezbollah controla boa parte do Líbano, é apoiado pelo Irã. O Hezbollah sempre ataca o norte de Israel, o sul do Líbano tem uma influência muito grande no Hezbollah, e é preciso lembrar que o Hezbollah, que só existe pelo apoio do Irã, ele tem uma importância muito grande na política libanesa. Quando o Israel faz uma pressão muito grande para o atual governo do Líbano para eliminar o Hezbollah, é um pedido ou uma exigência praticamente impossível.